Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 47 do curso de Teologia Ascético-Mística. Vai ser uma aula bem breve, porque hoje vamos tratar da virtude da fé. Hoje será uma aula bem breve, porque o trecho em Royal Marim são 5 páginas e eu também estou para sair. Eu acho que vai durar uns 20 minutos essa aula aqui. Vou até complementar um pouco aí mencionando um livro que usarei de bibliografia de ajuda, né? De auxílio aí no curso, que é o livro Psicologia da Fé. Tem um outro nome pelo qual é encontrado esse livro aí, do padre Leonel Franca, no caso, grande jesuíta brasileiro, salvo engano, foi um dos fundadores aí da PUC aí no Brasil. O livro foi relançado, reeditado com o nome Por que Existem Homens que Não Creem em Deus? Então colocou um título mais apologético. E o padre Leonel Franca, para quem não conhece, é muito famoso por aquele livro Igreja, Reforma e Civilização. Um dos melhores contra o protestantismo já escritos do mundo, muito possivelmente. Claro, não tenho tanta bagagem assim, né? Mas tem 3 partes esse livro, né? A Igreja, Reforma e Civilização. Uma parte bíblica, outra patrística e uma parte sociológica. Então tem esse aspecto muito interessante que ele discute com um pastor protestante cujas alegações são basicamente que o protestantismo trouxe progresso econômico, social, né? E o padre Leonel Franca rebate isso com muitas estatísticas aí, realmente são, são numerosíssimas as estatísticas trazidas por esse padre. Então é um livro que vale muito a pena ser lido do ponto de vista da apologética, mas também esse Psicologia da Fé é um livro menorzinho. O outro livro, Igreja, Reforma e Civilização, tem por volta de 400 páginas. Eu li há mais de 5 anos, eu acho que eu li esse livro. E ele escreveu outros na mesma linha, né? Tem um Catolicismo e Protestantismo, acho que foi esse que eu li. Acho que ele tem uns 3, pelo menos, de discussão, né, com protestantes. Então, tem mais ou menos a mesma linha, né? O mesmo projeto, né? Mas são argumentos diferentes, né? Citações diferentes, né? O projeto no geral é semelhante, mas um livro vai complementando um ao outro. Psicologia da Fé tem uma abordagem bastante apologética, né? Vai tentar explicar aí por que homens abandonam a fé. Vai falar muito aí da questão dos prazeres sensíveis, né? Esse tipo de coisa, né? E é um livro que eu recomendo muito. Padre Leonel Franca já está em domínio público. E o que eu queria comentar aqui nesta aula hoje, né, da natureza da fé, é algo muito importante, tanto do ponto de vista da apologética quanto da vida espiritual, porque se difundiu muito, graças a numerosos protestantes, a noção de que a fé é meramente uma confiança e não algo de intelectivo. Então, nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, talvez, falei séculos, mas também não é há tanto tempo assim, né? Há uma tendência muito anti-intelectual aí dos protestantes, né? Se bem que é sempre possível argumentar que isso já estava em germe lá em Lutero, né? Mas a coisa certamente se intensificou muito nesses últimos tempos. E a fé seria um mero salto no escuro, algo de irracional, mas não, a fé é algo, é um dom de Deus, né, que eleva a nossa inteligência e mais do que isso, né?
ela não nos dá um mero conhecimento provável de Deus, mas dá um conhecimento certo das verdades de fé. É isso que o padre Leonel Franca vai dizer. E também o Roio Marinho, já já vamos lê-lo aqui, né? Também o padre Leonel Franca argumenta que a fé, em sentido amplo, né, a fé natural é muito comum no nosso dia a dia. A maioria de nossas informações é por crença. É, Nossas aulas de geografia, de história, né, tudo isso daí é crença, né? E claro, ninguém vai dizer que isso é uma crença irrazoável, né? Há uma convergência aí dos inúmeros relatos que nos dá uma boa segurança aí, né? Mas o fato é que as coisas são contingentes aí, né? Não temos experiência direta delas e conhecemos por meio do testemunho alheio, né? Até mesmo esse teto aqui, né? Quem garante que não vai cair em mim de noite, né? Então, a nossa vida é uma vida de incertezas, poucas coisas são realmente seguras, né? E o padre Leonel Franca argumenta isso daí, né? Porque também os ateus vão na linha, racionalistas, né, e correlatos, vão na linha de que a fé é algo contrário à natureza humana. Muito pelo contrário, a fé é comum, usamos bastante no nosso cotidiano. Mas a fé revelada vai além, né? Pela autoridade de Deus que não engana ninguém e não se engana. Então é um conhecimento infalível, certo? Embora não tenhamos evidência direta dele, temos segurança de que é um conhecimento verdadeiro. E é muito importante ter isso em mente, né? A fé é algo muito seguro. É algo certo e é algo que podemos nos lançar de cabeça, né? A fé revelada de Deus. Bom, então, aquela breve pausa, né? Pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, deixar sua mensagem, a sua dúvida, rezar por mim. Vejam no link aí da descrição os livros da editora Assunta, Nosso Senhor de La Salete e Outros Fatos Extraordinários. Esse daqui, o Comentar as 15 Orações de Santa Brígida. Link na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, pode deixar um pix aí e compartilhar o vídeo aí para os seus amigos, né? Então, feitos esses esclarecimentos aí, a virtude da fé em Roio Marim, noções. Recordemos em primeiro lugar alguns pontos fundamentais da teologia da fé. A fé é uma virtude teologal infusa por Deus do entendimento pelo qual assentimos firmemente as verdades divinas reveladas pela autoridade e o testemunho do mesmo Deus que revela. Então a fé é no intelecto, claro, depois vai vir a caridade aí, com aperfeiçoar e elevar a vontade, mas a fé é intelectiva, né? Claro, tem que ter um assentimento. O próprio padre Leonel Franca fala que é o concurso da vontade, né? Mas o seu sujeito aí, onde que ela reside, é no intelecto. Então a fé é uma elevação da inteligência humana, né? Muito ao contrário do que dizem racionalistas, fideístas, a fé aperfeiçoa a razão. E também inimigos da fé, racionalista, né? Os dois extremos da questão. Nessas palavras estão recolhidos a página aqui do Teologia de la Perfección Cristiana 474, vai ser até a 480, 5 páginas só, e a partir do item 330, né? 331 está aqui, mas aliás, 333, né? 332, perdão. A partir do parágrafo 332 e página 474. Nessas palavras estão recolhidos todos os elementos essenciais que devem entrar numa boa definição: o gênero próximo, virtude teologal infusa, a diferença específica, assentimento intelectual, a diferença da esperança e caridade, pelas quais a vontade ama com amor de concupiscência ou de amizade,
Objeto material e formal, Deus sobrenaturalmente conhecido como verdade primeira e todas as verdades reveladas em ordem a Deus. Motivo formal, pela autoridade do mesmo Deus que não pode enganar-se nem enganar-nos. Então tem tudo aí numa definição. Não vou explicar longamente isso até pela questão do tempo aí, né? Gênero próximo e diferença específica muito comentado nos manuais de lógica, né? Por exemplo, animal racional, o homem, animal, gênero próximo, diferença específica racional. E tem o objeto, no caso, Deus sobrenaturalmente conhecido como verdade primeira e todas as verdades reveladas em ordem a Deus. E o motivo formal, então, o que e pelo que? Respondendo basicamente essas perguntas aí. Ao revelar-nos sua vida íntima e os grandes mistérios da ciência e da glória, Deus nos faz ver as coisas, para dizer assim, desde seu ponto de vista divino, tal como Ele as vê. Então é um modo divino de ver as coisas, né? Algo, é realmente uma elevação de nossa inteligência, né? E Deus apresenta vários de seus segredos mais escondidos no seu coração, né? A Trindade, por exemplo, e do seu plano de salvação para o ser humano, né? Aí tem a menção de uma citação de Garrigou Lagrange, para que possamos entender melhor a fé. Ele diz que há muitos anos ninguém conhecia o telégrafo, aí, a comunicação, enfim, né, telegrafia, e que naquele tempo já dava para escutar uma sinfonia tocada em Viena, em Roma, né? Que na infância ninguém conhecia aquilo lá, né? Que dirá nós, né? Eu já nasci com a internet, mas talvez alguns de vocês nem isso. E seja como for, está cada vez mais rápido. Podemos conversar em tempo real com uma pessoa lá das Filipinas. Isso não era possível há 40 anos atrás. Não pelo menos com videochamada, né? Então é realmente algo muito inusitado, né? E temos essa espécie de conexão direta aí com Deus, né? O Garrigou Lagrange estava dando o exemplo da telegrafia, temos essa conexão de Deus aí, né? Poderíamos falar um Wi-Fi aí, né? Ou até uma conexão de fibra ótica aí, né? Mas sem dúvida é muito mais do que isso, né? O assentimento às verdades da fé de seu firmíssimo e certíssimo, fundada na autoridade de Deus que revela. Mas como as verdades reveladas permanecem para nós obscuras e inevidentes, há de intervir a vontade movida pela graça para impor ao entendimento aquele assentimento firmíssimo, pela evidência intrínseca de que carecem para nós aquelas verdades. Ou seja, não temos acesso direto a essas verdades. Então, mesmo o testemunho de Deus sendo infalível e securíssimo, nem sei o superlativo direito aí, né? Com muita segurança, certíssimo, ainda assim podemos ficar inseguros aí, né? Com uma insegurança emocional, né? Não quanto à inteligência da coisa, né? Podemos ficar inquietos porque não vemos as coisas diretamente. E o ato de fé é livre, natural e meritório, então ele pode receber mérito. A fé é incompatível com a visão intelectual sensível. De si é de não vises, por isso no céu desaparece a fé ao ser substituída pela visão face a face com Deus. Está ligado ao que dissemos anteriormente, não temos conhecimento direto das verdades de fé, né? Temos segurança por seu testemunho de Deus. A fé é a primeira virtude cristã enquanto fundamento positivo de todas as demais. Sem ela não pode existir nenhuma, como sem fundamento não pode haver edifício. Embora a caridade seja mais excelente que a fé e todas as demais virtudes infusas, enquanto diz respeito a Deus de modo mais perfeito enquanto forma de todas elas.
Sem a caridade, nenhuma virtude pode ser perfeita. Então está dizendo que a caridade é mais perfeita, mas a caridade precisa da fé. E sem a fé ninguém pode agradar a Deus, como diz lá em Hebreus. O Concílio de Trento diz que a fé é o começo, fundamento e raiz de toda justificação e que sem ela é impossível agradar a Deus, confirmando a palavra da Sagrada Escritura e chegar a formar parte do número de seus filhos. Começo porque estabelece o primeiro contato entre nós e Deus e é fundamento porque todas as demais virtudes, inclusive a caridade, pressupõem a fé. A fé informada pela caridade produz, entre outros, dois grandes efeitos na alma. Dá um temor filial a Deus, que ajuda muito a apartar-se do pecado e purifica o coração, elevando às alturas e limpando do afeto das coisas terrenas. Convém ter ideias claras sobre as distintas formas de fé costumam distinguir-se em teologia. A fé pode considerar-se, em primeiro lugar, pela parte do sujeito que crê. Fé subjetiva, quanto ao sujeito, a pessoa que crê, ou pelo objeto crido, fé objetiva. A fé subjetiva admite as seguintes subdivisões. Fé divina, pela qual cremos tudo quanto foi revelado por Deus, e fé católica, pela qual cremos tudo que a Igreja nos propõe como divinamente revelado. Fé habitual, que é um hábito sobrenatural infuso por Deus no batismo e justificação de um infiel, e fé atual, que é o ato sobrenatural precedente daquele hábito infuso, ato sobrenatural pelo qual manifestamos nossa fé em Deus uno e trino. É uma distinção do hábito e do ato. Não precisamos estar ativando a fé a todo momento, mas não podemos perder o hábito, né? Isso daí, no geral, serve para todas as virtudes, né? Você não perde a virtude se você não a estiver em ato, né? Por exemplo, você dorme, você não está ativando a sua razão, vontade, enfim, né? Qualquer virtude que seja, mas você ainda a tem em hábito, né? E quando você acorda, você está pronto para ativá-la. Fé formada ou viva, unida à caridade ou fé informe e morta. Questão de ser informado ou não pela caridade. Fé explícita pela qual se crê, tal ou qual mistério concreto revelado por Deus, e fé implícita, pela que se crê tudo quanto ha sido revelado por Deus, enquanto ignoremos detalhadamente. Dá o exemplo fé do carboneiro, no caso uma expressão para dizer que fé da pessoa simples aí, né, não conhece os detalhes teológicos, mas tem o hábito lá no fundo e implicitamente ela acredita em tudo o que Deus propõe. Fé interna se permanece no interior de nossa alma, e fé externa se a manifestamos ao exterior com palavras ou sinais. Por sua vez, a fé objetiva se subdivide da seguinte forma: aquela lista que falamos da fé subjetiva quanto ao sujeito, né? Agora a fé objetiva. Fé católica, que está constituída pelas verdades reveladas e propostas por Deus a todos os homens para obter a vida eterna. E fé privada, que são as revelações privadas, né? A primeira obrigatória, a segunda não, né? A segunda só obriga a pessoa que a recebe diretamente de Deus. É o que está dito aqui, né? A primeira obriga a todos, a segunda só a pessoa que recebe diretamente de Deus. B. Fé definida, que afeta aquelas verdades que a Igreja propõe explicitamente a fé dos fiéis sob pecado de heresia e pena de excomunhão, dogma da Imaculada Conceição e fé definível, que se refere àquelas verdades que ainda não foram definidas pela Igreja como dogmas de fé, mas que podem ser definidas pela Igreja. Todas as verdades, antes de serem confirmadas e definidas, né, melhor dizendo, foram verdades definíveis, né? Fé necessária com necessidade e meio, que afeta aquelas verdades cuja ignorância, mesmo inculpável, impede a absoluta salvação de almas, e fé necessária com necessidade e preceito, que está constituída por todas aquelas verdades que a Igreja propõe para a fé dos fiéis. Por exemplo, esse daqui já entraria
questão de salvação daqueles que não receberam a pregação de Cristo, né? O que a pessoa precisa ter por necessidade e meio? Ou, sei lá, um padre vai batizar alguém em artigo de morte, o que a pessoa precisa saber para ela se salvar? Claro, Deus pode ter os meios miraculosos, né? Pode revelar diretamente a alma, mas há verdades que a pessoa precisa crer, né? Com necessidade e meio, né? Como aqui Deus existe, né? E que Deus recompensa com a vida eterna. Santíssima Trindade é tida como uma de necessidade e meio, né? Então, em artigo de morte ali, o padre deve pregar a Santíssima Trindade e explicar para a pessoa antes do batismo, né? E fé com necessidade e preceito aí são obrigatórias também, todas as verdades de fé são obrigatórias, mas não é necessidade e meio aí. A pessoa, sei lá, faz catequese, deveria saber, mas naqueles casos mais extremos ali é mais urgente falar das de necessidade e meio, né? Enfim, isso daí é um tópico que foge um pouco aqui do curso de Teologia Cético-Mística, são casos mais extremos aí, né? Geralmente não se usa essa distinção, mas para que vocês saibam. Pecados contra a fé. Santo Tomás vai falar da infidelidade, heresia, apostasia, blasfêmia, sobretudo contra o Espírito Santo. Crescimento da fé, né? Pode crescer dos mais variados modos, né? Então, como já está em cima do horário aqui, que eu já vou terminar, né? Eu vou dar um resuminho aqui, que só falta mais uma página aí, né? Basicamente, estudar a fé, ler o catecismo, a Bíblia, livros úteis para a piedade, livros dos santos, o magistério da igreja, buscar se informar, mas fugir de tentações contra a fé, principalmente se você é iniciante, né? Não se envolver em brigas com protestantes, sei lá, né? Contra ateus, se sua fé está no início ainda, né? Claro, se você for um teólogo assim, é outra história, né? Às vezes um padre seria até bom que conhecesse os inimigos da fé, né? Esse tipo de coisa. Isso mais... Bom, estudar vale para todos, né? E fugir das tentações, principalmente, serve mais para os iniciantes, né? Se bem que todos devem fugir, né? Não ficar debatendo com a tentação, simplesmente crer e rezar para Deus quando vê a tentação e fugir dela, né? E para quem é mais avançado, viver pela fé, no caso, referir todas as ações a Deus, preferir antes morrer a cometer um pecado, mesmo que venial. Então, tentar ver tudo à luz da fé, né? Ver à luz de algo sobrenatural, né? Então, ter essa perspectiva sobrenatural das coisas. Então, é isso que vai dizer aqui. Então é isso, meus caros, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.